Olá, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 23 de outubro de 2021, e acabei de ver um vídeo aqui e não resisti a comentar esse assunto. Recentemente, eu tenho acompanhado alguns vídeos do professor René Ozzy Cuquier, é um nome bem estranho, né? Até bem engraçado. Geralmente ele se chama Professor Rock. Ele é um liberal, inclusive ele é deputado estadual pelo Partido Novo, mas ele é muito inteligente. Ele é um professor que tem várias aulas, tem um canal muito bom aqui, com 200 e tantos mil inscritos. Até me inscrevi, porque é realmente muito bom o conteúdo. E eu estou acompanhando. E, entre outras coisas, ele é o único gerador de conteúdo que eu conheço no YouTube, além de mim e do professor André Luiz dos Reis, que sabe o que é geopolítica. Então ele dá uma aula sobre geopolítica. Eu vou linkar ao final do vídeo, nas telas finais. Aliás, por favor, no final dos vídeos tem uma coisa chamada telas finais. Aparecem uns links aqui nos cantos que são importantíssimos. Eu sempre penso muito bem quais vídeos eu vou linkar nas telas finais. Sempre são vídeos que estão claramente relacionados ao assunto. Pois bem, então você vai estar lá, esse vídeo do professor René Ozzy Cuquier. Vai estar lá o vídeo do professor André Luiz dos Reis, o Geopolítica parte 2. É que na verdade a parte 1 é uma introdução que eu acho até pouco relevante. Pode pular direto para a parte 2. Vai estar o meu vídeo sobre geopolítica também. E eu só conheço esses três que realmente interessam, porque a maioria esmagadora das pessoas que usam a palavra geopolítica estão fazendo o quê? Como sempre, achando que é sinônimo de política internacional. Então eles usam como se fosse da mesma forma como se usasse relações internacionais. E alguns um pouquinho mais diferenciados tentam dar um foco da geopolítica na questão territorial, na importância do espaço, nas questões de tensões militares, que é coisa que fica um pouquinho mais próxima assim, e que a maioria dos vídeos do YouTube que se metem a falar sobre geopolítica falam isso, mas a maioria deles continua não sabendo o que é geopolítica. Geopolítica é você pensar a política de uma forma diferente. Entender que as condições geográficas, as condições ambientais de local onde o povo se desenvolve determinam, ou pelo menos influenciam extremamente o modo de pensar e o modo de agir daquele povo. É a ideia de que um povo que se desenvolveu num deserto não tem como ter a mesma mentalidade de um povo que se desenvolveu na floresta. Um povo que está desenvolvido num arquipélago não vai ter a mesma mentalidade de um povo que se desenvolveu num vasto continente. E isso faz uma diferença total para você compreender as relações internacionais hoje, porque você vai entender por que Rússia, por que China, por que Índia tem determinados tipos de comportamentos diferenciados de Inglaterra, de França, de Estados Unidos. Isso esclarece muita coisa. E, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe o que é geopolítica. Pois bem, o professor René Ozzy Cuquier tem um vídeo muito bom sobre o assunto, como eu falei, mas isso não impede que ele mesmo cometa alguns deslizes de vez em quando, como eu mesmo cometo, né? De vez em quando a gente mesmo cai na tentação e usa a geopolítica de uma forma assim, meio displicente. E ele estava respondendo a umas perguntas ali, né? Respondendo de uma forma interessante. Até vou linkar também um vídeo onde faz dessas respostas, que inclusive o título do vídeo é A Guerra entre China e Estados Unidos é Inevitável, mas ele tem várias respostas ali, né? E na verdade lá, inclusive, ele se coloca como liberal, cai nesse negócio de rejeitar a ditadura, fazer essa distinção de democracia e ditadura, então ele tem essas fragilidades, né, que eu estou sempre apontando. Mas, apesar de tudo, ele faz um trabalho muito bom. Só que nesse vídeo ele dá uma pequena deslizada quando alguém faz uma pergunta para ele a respeito da colonização do espaço, né? E aí surge o termo geopolítica espacial, que é um termo super interessante. Ele já leva na questão da ficção científica também, pô, você achei bem, muito massa. Só que tem um problema. Se você entende mesmo o conceito de geopolítica, é muito claro que não existe geopolítica espacial. Pelo menos por enquanto não tem como existir. Por quê? Porque geopolítica diz respeito, nesse sentido mais profundo, às condições ambientais de onde um povo se desenvolveu. E ninguém se desenvolveu no espaço. Portanto, nós vamos levar as nossas mentalidades geopolíticas para o espaço, isso é fato. Mas vai ser a mentalidade telurocrática aplicada ao espaço, vai ser a mentalidade talassocrática aplicada ao espaço, vai ser a mentalidade nômade aplicada ao espaço. Para citar aquilo que eu até pretendi nomear, simbolizar como os três modelos geopolíticos de Leviatã, Behemoth e Ziz, né, apelando para os mitos hebraicos. Mas, se você, claro, no futuro poderá vir a surgir. Por exemplo, se você assiste The Expanse, a série de ficção científica que está disponível na Amazon Prime, já está indo para a 6ª temporada agora, baseada numa série de livros, lá você vai ver um caso legítimo de geopolítica espacial, porque são povos que se desenvolveram no espaço, né? Lá tem a Terra,
e tem Marte, e tem os Belters, né, os cinturenses, aqueles que passaram a viver no espaço. Então, assim, aí você tem um desenvolvimento de um povo que surgiu no espaço. Aí sim, seria uma geopolítica espacial. Então, nesse sentido mais profundo do termo, originalmente, nós não temos uma geopolítica espacial hoje. Claro que você pode usar o termo de uma forma mais displicente, porque quando você fala isso, você pode pensar numa política internacional envolvendo o espaço, claro. E nós já temos um pé avançado nesse sentido, porque tivemos a corrida espacial, né? Que foi liderada durante muito tempo pela Rússia, que esteve na frente em muitos aspectos. Inclusive, a Rússia, não só, a União Soviética, no caso, né? Não só foi a primeira a colocar objetos, satélites no espaço, seres vivos no espaço, animais, o primeiro homem no espaço, a primeira mulher no espaço, foi a primeira a mandar sondas para a Lua, foi a primeira a mandar sondas para Marte. E Estados Unidos foi na sequência. Estados Unidos, de fato, conseguiu mandar homens para a Lua, né? Foi o seu grande momento de virada. Foi o grande momento da virada da corrida espacial para os Estados Unidos, foi a coisa da Lua. Mas não tinha muito o que fazer na Lua, tanto que não voltaram lá até hoje. E agora está se falando na questão de Marte, né? Então, assim, só que enquanto eles tiverem pessoas morando no espaço e morando há gerações no espaço e começando a se reproduzir, não vai haver nenhuma forma de geopolítica senão aquelas que nós entendemos hoje. Quando se desenvolverem povos que começarem a viver em Marte ou na Lua ou em outros planetas, vai surgir, com certeza, uma nova forma de pensar, uma nova geopolítica aplicada a esses locais. Beleza. Mas retomando o tema essencial, mais crucial da geopolítica, que é a tensão entre a talassocracia e a telulocracia, ou seja, a mentalidade dos povos orientados para o mar, talassos, que é mar em grego, ou dos povos orientados para a terra, teludos, que é terra em grego. Ou seja, é nessa distinção que reside toda a chave do entendimento das questões internacionais que nós temos ao longo de todo o século, aliás, durante toda a história, mas especialmente interessante agora por causa do encontro dessas civilizações distintas. Os povos orientais, em especial a China e a Rússia, têm uma mentalidade telurocrática. O que significa? Eles estão acostumados a se desenvolver num vasto continente, tem muito espaço territorial, então eles têm uma mentalidade mais voltada para os seus próprios territórios, uma mentalidade mais fechada em si própria, eles são menos cosmopolistas, eles são menos liberais. Ao passo que os povos que se desenvolveram de forma talassocrática, que são povos que não tiveram muita opção a não ser se lançar para o mar, como é o caso de Portugal, como é o caso de Espanha, França, Inglaterra, e hoje dos Estados Unidos, que herda essa mentalidade, eles são povos mais colonialistas, que saem colonizando, saem invadindo outros países, saem longe de si, enquanto, por exemplo, as questões da China e da Rússia estão sempre ali restritas àquele seu território ali em volta. Brigas com seus vizinhos, no máximo com ilhas costeiras próximas. Qual que é as contendas da China? É com Taiwan e com Hong Kong, que já eram China, sempre foram China. E com as contendas da União Soviética foi com o Afeganistão ali do lado. E com a Ucrânia, que fez parte que é a consideração da Rússia hoje, com a Ucrânia. Quem sai por aí do seu lugar e sai do outro lado do mundo para invadir o país dos outros é a mentalidade talassocrática. É isso que tem que entender. É por isso que é simplesmente falso o Canadá vir dizer: ah, mas se Estados Unidos deixa de ser a potência hegemônica mundial, então quem assumir, se for a China ou se for a Rússia, vai fazer a mesma coisa. Não, não vai fazer a mesma coisa. É um outro tipo de mentalidade. Não estou dizendo que vai ser melhor, pode até ser pior, mas não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente. Eu, pessoalmente, acho que tende a ser melhor porque eles tendem a ser menos invasivos em termos culturais. Só que, se você prestou atenção no que eu disse, vai ficar uma coisa muito curiosa. Esse pessoal, uns se espalharam para o mar, mas como é que fica a questão aérea, né? Depois a questão espacial, como é que a gente encaixa essa leitura aí? É por isso que eu estou tentando já há um tempo desenvolver uma leitura nesse sentido, tentando adicionar um terceiro elemento, que é aquele tipo de mentalidade que não está nem exatamente voltada para a terra, nem exatamente voltada para o mar, que é uma mentalidade nômade, então que está se vagando. Que o exemplo crucial é o povo judeu. O povo judeu, eles não são nem uma coisa nem outra, eles têm um comportamento diferenciado, claro, agora eles estão assentados, grande parte em Israel, e estão tendo um comportamento telurocrático, brigando pelo seu território contra seus vizinhos. Ao passo que, se você estiver vagando frequentemente, você não tem como se colocar dessa forma.
E é por isso que eu tento trazer também a imagem dos monstros bíblicos, né, de Berhamut, Leviatã e Ziz. Quem só conhece a Bíblia só conhece Berhamut e Leviatã. Né? Berhamut, que é a força terrestre, Leviatã, que é a força marítima, mas na mitologia hebraica também tem o Ziz, que é um pássaro gigantesco. Né? Então eu tento associar essa imagem do Ziz a essa mentalidade mais nômade, porque ela não tem um território fixo exatamente, então ela tem esse poder de voo, assim, ela pode estar em qualquer lugar. Né? E aí, essa conotação que a gente faz com o espaço, como é que a gente pode desenvolver isso? É uma coisa que eu estou pensando, estou desenvolvendo. Eu até convidei o professor André Luiz para fazer uma live a esse respeito, mas ele sempre esteve muito ocupado, nunca foi possível fazer isso. Porque até o momento, todo o poderio aéreo que se desenvolveu e o poderio espacial, bem ou mal, está sendo colocado à disposição das mesmas mentalidades originárias. Mas isso em algum momento vai mudar. E como que a gente antevê qual vai ser a primazia de um povo que dominar melhor as questões espaciais? Que não está claro quem seja. Durante muito tempo, a União Soviética liderou, depois essa liderança passou para os Estados Unidos, isso é fato, e essa liderança corre risco de passar para a China daqui a pouco. Tem muitos motivos. Você pode ver que o programa espacial norte-americano, que foi fantástico por muito tempo, está bem decaído. Não é a mesma coisa que era antigamente. Enquanto a Rússia está tentando retomar o seu programa, os russos são pioneiros em turismo espacial. Né? E a China agora está tentando passar na frente para uma série de questões tecnológicas. E sempre tem, claro, a participação da comunidade judaica, dos financistas judaicos, que é sempre extremamente relevante essa questão. Então tem uns enigmas aí pela frente, como é que isso vai ser desenvolvido. Quem vai fazer a primeira base na Lua? Vai ser uma base internacional? As primeiras estações espaciais, que chamam-se estação internacional, mas quando surgirem as estações locais? Isso tudo é uma temática muito fascinante. Eu inclusive, comecei até a escrever obras de ficção científica nesse sentido, mas é uma coisa assim que ainda tem que ser pensada. Eu não quero nem fazer um vídeo agora tão cedo enquanto eu não tiver uma visão mais clara sobre isso. Eu só queria comentar aqui esse momento e aproveitar para relembrar esse tema, que é um tema sempre muito interessantíssimo, e eu vou recomendar aqui sim os vídeos supracitados. E é basicamente isso. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é a madrugada de 23 de outubro de 2021. Obrigado por sua atenção.